a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Esse vídeo eu vim compartilhar com você a parte 2 de coisas que o Espírito Santo me convenceu a parar de fazer e coisas que ele começou a me ensinar a fazer, coisas que ele começou a me dar disposição e me ensinou a fazer coisas que eu não tinha ideia de como fazer, coisas que eu não tinha ideia que eu poderia fazer, que eu estaria vivendo hoje. E tudo que eu vivo hoje, tudo que eu sou hoje, não é de mim. É tudo o Espírito Santo que tem gerado em mim esse fruto, que tem me ensinado a cada dia que eu venho buscando mais profundidade no Senhor, a cada dia que eu venho estudando, meditando na palavra do Senhor, que eu venho tirando tempo com Deus, tempo de oração, e venho me entregando para o Senhor e sendo aberta para o Espírito Santo agir em mim e fazer em mim a vontade dele, estando disposta para que o Espírito Santo faça a tua vontade em mim, me ajude nas minhas fraquezas, me ensine coisas novas. E eu tenho sido muito aberta com o Espírito Santo sobre tudo isso. E eu quero compartilhar com você, né, essa segunda parte. Não sei se vai chegar a terceira parte. Eu vou tentar concluir tudo nessa segunda parte. Amém? Então vamos lá. Antes de falar quais foram essas outras coisas que o Espírito Santo me convenceu, eu gostaria de te dar uma introdução. De te falar algo que eu até comentei no outro vídeo, mas que eu gostaria de comentar aqui novamente com mais clareza, né, com mais detalhes. Antes de eu conhecer Jesus, né, eu tinha uma visão completamente diferente em relação à nossa mudança, em relação a nosso comportamento, a nossa vestimenta, em relação a acessórios, maquiagem, né? E eu sempre tinha por eu ter sido criada, né, por eu ter convivido na Assembleia de Deus Belém, que antigamente era bem mais rígida, tinha uma doutrina muito mais rígida. Talvez eu cresci um pouco com isso no meu entendimento, que para eu congregar, para eu fazer parte de uma igreja, eu teria que parar de vestir uma calça, eu teria que parar de usar um brinco, por exemplo, né, uma maquiagem. E eu achava que isso era a igreja que ia mudar em mim, que era a placa de igreja que ia ia me obrigar, ia me proibir e tudo mais. Mas hoje, quanto que o Espírito Santo nos ensina, o quanto que o Espírito Santo nos leva a buscar conhecimento. E por isso que a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é a mais pura verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade, né? Então, isso é uma das verdades que eu fui liberta disso, liberta dessa doutrina, liberta desse padrão, e entendi que as igrejas, cada igreja, ela tem uma doutrina, uma liturgia diferente, uma doutrina diferente, e que, na verdade, quem nos molda, quem nos transforma, quem nos convence é o Espírito Santo, como eu já compartilhei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá conferir, parte 1, coisas que o Espírito Santo me convenceu a parar de fazer. E é o Espírito Santo que nos convence, entende? E pode acontecer que pessoas que se convertem de início assim, ela vai continuar, muitas vezes, ainda agindo não completamente da mesma forma. Ela vai ter uma mudança, mas pode ser que a roupa dela mude, mais nem tanto. Talvez ela continue ouvindo música secular, como eu comentei no outro vídeo, que uma das coisas, logo no começo da minha conversão, eu parei de ouvir música secular, eu parei de beber. Então pode ser que tem pessoas que vai ser um processo de mudança, vai ser um processo de lapidação, de transformação, que vai ser mais lento. E tem pessoas que vai ser mais rápidas. Tem pessoas que o Espírito Santo vai exigir mais rápido uma mudança repentina, uma transformação repentina. Ele vai dentro de você, ali dentro você vai ter uma convicção do que ele está te pedindo, e isso vai fluindo dentro de você, né? Você não vai falar: eu não quero parar com isso, eu não quero parar com aquilo. Mas não é você, não é eu, é o Espírito Santo que vai te constranger, que vai te convencer. Isso é muito importante a gente conhecer isso, a gente entender isso, porque pra gente dar liberdade pro Espírito Santo
fazer esta mudança em nós, pedir para Ele nos transformar, pedir para Ele fazer em nós o teu querer. E é muito importante a gente fazer isso nas nossas orações, no nosso tempo com Deus, e falar: Senhor, me mostre aquilo que o Senhor deseja que eu mude, me mostre aquilo que o Senhor deseja que eu pare de fazer, né? Aquilo que não é do teu agrado, aquilo que não é segundo o teu caminho, os teus princípios, o teu caráter, né? E aos poucos Ele vai te mostrando, mas você precisa estar aberta para poder Ele fazer isso dentro de você. Amém? Então, uma das coisas que o Espírito Santo mudou em mim foi a minha fala, aquilo que sai da minha boca, o meu jeito de falar, né? E ele sempre me constrange em relação àquilo que sai da minha boca, em relação àquilo que eu tô falando. Palavrões, gírias, coisas assim que não reflete Jesus, sabe? Coisas que deturpam o nosso caráter como um cristão. Pare e pensa, se você está numa roda de pessoas, você sendo um cristão, você está na roda de pessoas que, vamos dizer, que não são cristãos, que não conhecem Jesus ainda, e você ali acaba se deixando levar e fala palavrões, e fala, sabe, palavras torpes, e fala também conversas que não edificam, sabe? Fala de coisas assim que não edificam, que te leva a pecar, que te leva a imaginar coisas que não coincidem com a palavra do Senhor, que são segundo o caráter de Deus. Então, ali, as pessoas vão te olhar e vão: ai, mas essa daí não é crente, né? Essa não aceitou Jesus e tá falando palavrão e tá tudo mais, né? Então a gente precisa sim tomar cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca. Precisamos tomar muito cuidado se a gente está refletindo Jesus com a nossa fala. Se nós estamos refletindo Jesus também com aquilo que sai da nossa boca. E a palavra do Senhor está cheia de versículos, cheia de exortação em relação àquilo que sai da nossa boca. Por exemplo, lá em Provérbios, nos diz: o que guarda a boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E no Salmo 141 tem um versículo muito, muito importante que a gente pode colocar nas nossas orações, orando este versículo, pedindo para que o Senhor coloque um guarda na nossa boca e vigia os nossos lábios. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, nos diz: que não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas sim palavras para edificação. A palavra do Senhor também nos diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, aquilo que é desligado no céu é desligado na terra. Então tudo que a gente fala está sendo ligado no céu, ligado na terra e ligado no céu. Então, o quanto que a nossa palavra tem poder. A Bíblia nos diz muito o quanto que o poder da nossa língua. Eu vou até colocar uns versículos aqui que falam sobre a nossa língua para você estar lendo e meditando e refletindo nesses versículos a importância daquilo que está saindo da nossa língua. E em Mateus capítulo 15 nos diz: não é aquilo que entra pela nossa boca que mancha o homem, e sim aquilo que sai dele. Ou seja, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se você está cheio de si, cheio da sua carne, da sua carnalidade, se você não tem se enchido do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, você vai acabar falando palavras torpes, você vai acabar falando palavrões, você vai acabar falando coisas que não edificam e coisas que no futuro você pode vir acolher em relação àquilo que você está falando. Então o Espírito Santo me exortou, me ensinou muito a tomar cuidado com aquilo que sai da minha boca. A palavra do Senhor tem me ensinado muito isso, por isso é muito importante a gente estudar a palavra do Senhor, meditar ali, porque a palavra do Senhor nos traz essa convicção, o Espírito Santo nos traz esse ensinamento através da leitura e meditação na palavra do Senhor. E desde então eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo, com palavrões, com o que sai da minha boca. E também, e além de eu ter cuidado com a minha boca, eu fico muito incomodada com pessoas ao meu redor que falam palavrões, né? Então, na verdade, é o Espírito Santo que está aqui dentro de mim, que ele ouve, ele vê, né? Porque ele está morando dentro de mim, ele habita dentro de mim. Então tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, ele está sentindo, ele está vendo, ele está ouvindo. Então, ele dentro de mim começa a se sentir incomodado quando eu estou, né,
quando estou ao redor de pessoas que estão falando coisas que desagradam, coisas que não edificam, que estão falando palavrões, e aquilo começa a incomodar, começa a me incomodar. Inclusive, recentemente, eu falei algo, saiu algo da minha boca. Eu tava treinando e ele, durante o treino com o personal, eu com meu marido, né, a gente conversando, brincando, a gente sempre conversa bastante ali. Lógico que a gente treina bastante, mas também a gente sempre dá uma conversada, a gente brinca e tudo. Mas ali na brincadeira eu acabei falando uma coisa assim que é totalmente contra os princípios de Deus, né? Gente, foi real. Na mesma hora, eu nem tinha acabado de falar, o Espírito Santo já me constrangeu. Meu Deus, e na mesma hora em pensamento eu já comecei a pedir perdão pra ele. Espírito Santo, me perdoa, por favor, Espírito Santo, me perdoa. E depois em casa, nas minhas orações, eu falei com voz audível, né? Porque eu tinha falado com voz audível aquilo que não coincidia com o caráter, né, de Jesus, que não coincidia com a palavra do Senhor, né? E então, em voz alta também eu pedi perdão. Então isso é muito importante, a gente sempre falar com voz audível, pedindo perdão, para que seja desligado na terra e no céu aquela palavra torpe, aquele algo que nós falamos que não coincidiz, né? Que não se coincidem com o caráter, com os princípios do Senhor, né? E outra coisa que o Espírito Santo me convenceu a fazer, na verdade, esse não me convenceu a parar de fazer, ele me ensinou e me convence todos os dias a continuar fazendo, que é tirar o meu tempo de qualidade com o Senhor. É priorizar o meu tempo com Deus, priorizar meditação, estudo, leitura da palavra do Senhor, priorizar o meu momento de oração, priorizar o meu devocional, priorizar a adoração, priorizar o louvor, priorizar ali o meu tempo com Deus. O seu tempo com Deus, o nosso tempo com Deus, ele é composto por várias atividades, né? Tempo com Deus, você pode louvar, você pode cantar em harpa, você pode ler, meditar na palavra do Senhor, você pode pegar um salmo ali e começar a declarar sobre a tua vida, você coloca um louvor e começa a adorar a Deus ali mesmo, dizendo: Senhor, Tu és santo, 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 Deus, Tu és maravilhoso, eu te louvo por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz na minha vida. Ele começar ali nesse momento de exaltação, de adoração mesmo. E aí você fica em pé, você ora em pé, você declara, você ajoelha, você coloca a boca no pó, você tira aquele momento ali de intimidade, de relacionamento com Deus, à vontade, do seu jeito, do seu jeitinho. Você pega um chá. Eu sempre tô aqui no meu escritório, aqui onde eu gravo pra vocês, é o meu escritório, é onde eu tiro o meu tempo com Deus. É onde eu estudo, onde eu gravo meus vídeos. Aqui é o meu cantinho, é o meu quarto de guerra, meu escritório de guerra, onde eu tiro meu tempo com Deus, onde às vezes eu quero desabafar, chorar, acontecer alguma coisa, eu entro aqui dentro, choro, me derramo nos pés do Senhor. Então é muito importante nós termos esse tempo com Deus, entendermos que esse tempo com Deus é eu e Deus, é você e Deus, e cada um vai ter o seu tempo com Deus de uma forma. Não é porque eu, Jéssica, vou dizer como que eu faço meu tempo com Deus. Eu levanto 5 horas da manhã e 6 horas eu tenho que estar na academia, porque é um horário que a gente tem marcado com o personal. Então eu levanto e faço a minha oração rápida, uma oração consagrando o meu dia. Uma oração de 10 minutos, é ali mesmo consagrando, abençoando, pedindo para Deus abençoar meu dia, consagrando minha vida, a vida do meu marido, né, pedindo para Deus guardar a nossa entrada, a nossa saída, ali aquele momento ali de consagração mesmo do meu dia. E quando às vezes acontece de eu conseguir despertar mais cedo, aí eu tiro um tempo de oração maior, às vezes eu consigo levantar 4h30, um tempo antes, né, de ir pra academia, e aí eu tiro esse tempo maior de oração. Aí eu tiro uns 30, 40, até 50 minutos de oração. Mas se eu não consigo tirar esse tempo maior de oração, eu levanto, faço minha oração rápida de consagração ao Senhor, volto da academia. Quando eu volto da academia, aí eu tiro o meu tempo maior com Deus. Esse é a primícia, esse é o momento ali da manhã. Mas se não dá pra fazer de manhã, faz meio-dia. Hoje, por exemplo, né, hoje que eu estou gravando o vídeo, eu tirei o meu tempo com Deus, com mais tempo, né? Tempo com Deus é quando você tem um tempo maior com Deus, de qualidade com Ele, né?
Porque aquele tempo que você faz uma oração ali consagrando o seu dia é um tempo ali que você tá falando com Deus ali de forma mais rápida, mais específica, né? E o tempo com Deus é um tempo de você estar ali aberta com Ele, de você estar sendo sincero, de você estar se derramando nos pés dele, de você não se importar com mais nada lá fora. Você e Deus. Sabe quando você tira o tempo ali com uma amiga, com um amigo, pra tomar um café, pra conversar? Ou quando você tira o tempo com a sua família, que você fica à vontade? É assim. Esse é o tempo com Deus. Então você tira esse tempo a hora que você sentir, a hora que você se organizar. Mas é importante que seja prioridade. Isso seja uma prioridade, né? Pode ser meio-dia. Hoje, né, por exemplo, eu fiz meio-dia, que eu cheguei da academia e fui limpar a casa, fui fazer algumas coisas. E aí eu falei, eu preciso depois tirar meu tempo maior com qualidade com o Senhor. Então, antes de eu fazer qualquer outra coisa, depois que eu limpei a casa, porque eu fico incomodada de eu ter o tempo com Deus e às vezes não tá com a casa muito bagunçada. Mas é porque hoje é meu dia de faxina, hoje era meu dia de faxina, dia de quinta, então por isso. Mas nos outros dias eu sempre faço antes de fazer qualquer coisa. Ou então eu faço à noite, às 18. Você organiza o seu tempo com Deus conforme a sua rotina, mas desde que isso seja uma prioridade na sua agenda. E muito importante enfatizar também que esse processo, esse meu tempo com Deus, essa minha prioridade, tudo tem sido fruto do Espírito Santo, tudo tem sido o Espírito Santo que tem me ajudado, que tem me impulsionado, me dado essa disposição e priorização do tempo com Deus. Então é muito importante que você peça para o Espírito Santo te ajudar a priorizar o seu tempo com Deus. Peça para o Espírito Santo te ensinar a tirar tempo com Deus. Peça para o Espírito Santo tudo que você deseja, tudo que você quer. Peça para Ele te ajudar. Tudo que você tem dificuldade, mas que você quer desenvolver, peça para Ele te ajudar. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso conselheiro, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, então Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a ter tempo com Deus, Ele nos ensina a adorar, a orar, a meditar. Ele que revela a palavra do Senhor para nós. Tudo que você quiser, o Espírito Santo vai te ajudar. Você só tem que pedir para Ele te ajudar. Outra coisa que o Espírito Santo tem me ensinado é sempre estar com pessoas do mesmo propósito. Isso não quer dizer que eu não tenha que estar com pessoas, né, que não são cristãs ainda. Pelo contrário, aí que eu preciso estar, né? Mas sempre tendo discernimento daquilo que eu posso absorver ou não de quem não é cristão. Sempre eu tomar cuidado para que nós que somos cristãos, sempre sermos influentes, né? Influenciarmos eles e não eles nos influenciar, entende? Nós influenciarmos quem não é cristão com a palavra do Senhor, refletindo Jesus na vida deles, do que eles nos influenciar. Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Mas de buscar estar com pessoas com o mesmo propósito, é de estar com pessoas que falam, sabe? Que buscam estar com Deus, buscam ter tempo com Deus. Pessoas que buscam estudar, meditar na palavra do Senhor. Pessoas que amam a Deus, pessoas que têm o mesmo propósito que você. Pessoas que possam te ensinar também a caminhar com Deus. Então eu sempre falo, Espírito Santo, coloca na minha vida pessoas que são seus amigos também, pessoas que te amam, né? Coloca pessoas na minha vida com o mesmo propósito. Ele tem me induzido a buscar estar com essas pessoas e eu tenho pedido para ele me apresentar os que são amigos dele, me apresentar pessoas que têm o mesmo propósito, que ele conhece, que ele possa estar me apresentando. Então é muito importante a gente ter esse entendimento e buscar, pedir para o Espírito Santo nos mostrar, nos dar esse discernimento de pessoas que têm o mesmo propósito para a gente ter convívio com elas. Porque uma frase não é bíblica, né? Que diz, diga quem tu andas que direi quem tu és, né? Então não é algo que não é uma frase bíblica, mas é algo que faz sentido. Nós somos influenciados por aquelas pessoas que nós mais convivemos e que nós mais seguimos e assistimos, né? Entrando agora, uma parte muito importante também, que o Espírito Santo também me ensinou, me conduziu a fazer, eu tomar muito cuidado com pessoas que eu sigo nas minhas redes sociais. Que tipo de pessoas que você tem seguido nas suas redes sociais?
são pessoas que te edificam, pessoas que têm propósito, né? Pessoas que traz algo edificante para tua vida, que te ensina algo de crescimento espiritual, de crescimento pessoal, né? De desenvolvimento pessoal, que te impulsiona, que te ensina. Então é muito importante a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente convive no mundo físico, né, no offline, e também pessoas que a gente segue, porque nos influenciam muito. Tem pessoas que vão te influenciar a comprar muito. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra refletir isso? Que talvez a pessoa que você segue, ela te faz gastar muito, porque tem algumas influencers que a vida delas é mais divulgar produtos, divulgar parceiros, né? E isso acaba nos influenciando a consumir, a ter um consumismo exagerado e nos fazendo, às vezes, a gastar aquilo que a gente não pode gastar. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso também. Então, peça para o Espírito Santo te dar discernimento e entre na sua rede social, faça uma seleção de influencers, de pessoas, de famosos também. Tome muito cuidado com o tipo de famosos que vocês seguem também. Então, é muito importante. Então, faça uma revisada, dá uma revisada nas pessoas que você segue, né? E tira aquelas pessoas que são tóxicas, que te fazem viver uma vida de comparação, que te fazem consumir exageradamente, pessoas que te influenciam com as coisas do mundo, te influencia a pecar, te influencia a viver uma vida que não coincide com o caráter de Jesus, que não conduzem com a palavra do Senhor, com os princípios de Deus. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo me ensinou muito, a me amar. A amar a minha beleza natural, amar o meu corpo, amar meu cabelo. Eu sempre tive um problema de identidade com o meu cabelo, né? E também de identidade com o meu corpo. Eu acredito que muitas mulheres e até alguns homens também passam por isso, né? Eu com meu cabelo, por exemplo, desde que eu me conhecia por gente, meu cabelo era alisado. Então eu sofri bullying na escola com o meu cabelo. Há 6 anos atrás eu me redescobri com a minha identidade verdadeira, que é com o meu cabelo natural, com o meu cabelo crespo, com o meu cabelo cacheado. E eu sou completamente apaixonada pelo meu cabelo. Porém, esses dias eu tava tendo uma crise no sentido de praticidade. Tava vindo na minha cabeça sobre alisar meu cabelo. E o Espírito Santo começando a falar no meu coração, não, essa é você. Assim que Deus te criou, você é linda do jeito que você é. O seu cabelo é lindo. Eu vou te ajudar a cuidar do seu cabelo. Então eu fui tirando essa ideia da minha cabeça, porque a ideia de alisar estava vindo não no sentido de que eu não amo o meu cabelo, que eu não me acho linda com o meu cabelo. Eu amo o meu cabelo. Até que, quando eu estava em transição, eu passei por 2 transições. Na primeira vez, quando ele estava quase 100% natural, eu tirei, eu fui e alisei, né? Por questão também de praticidade, que eu não estava sabendo cuidar dele. Um mês, eu olhei no espelho e falei, não, essa não sou eu mais. Eu não me reconheci mais alisada, porque não era eu, porque eu tinha conhecido a verdadeira Jéssica natural. E aí foi que eu cortei meu cabelo bem curtinho e deixei ele crescer. E hoje ele tá 100% natural, só tá com cor mesmo de tinta, né, que eu pintei. Tem bastante cabelo branco. Então eu sabia que se eu fizesse isso, eu iria me arrepender. Porque eu amo meu cabelo, eu amo essa minha identidade. O que eu estava ali passando por este momento de vir esses pensamentos de alisar era por questão de praticidade, sabe? Só que, como eu já fui lisa, então o Espírito Santo me ajudou ali a colocar na balança. Mesmo se eu alisasse, eu ia ficar refém da chapinha, do secador, ia ter que de 2 a 3 meses ficar 4 ou 5 horas no salão alisando, que foi um dos motivos que eu parei de alisar, porque eu não aguentava mais isso, aquele fedor de química, e aquilo ali danifica o nosso couro cabeludo, prejudica, né, o nosso cabelo. Então a chapinha eu quebrava muito meu cabelo quando eu fazia química, sofria muito corte químico, vivia na chapinha e quebrava aqui a frente do meu cabelo é muito frágil, quebrava muito a frente do meu cabelo com a chapinha, porque eu vivia retocando na chapinha, porque meu cabelo, por ser crespo, mesmo alisando, ele não ficava aquele alisamento natural, ele não ficava aquele liso natural, né? Então eu sempre tinha que estar retocando ele. Então eu coloquei na balança e tirei essa ideia da minha cabeça, e eu sei que eu iria me arrepender, então o Espírito Santo tá ali
me ensinando sempre. Ele me ensinou, me convenceu da minha beleza, de quem eu sou, da forma que Deus me fez, o corpo que Deus me deu. Então ele me convenceu disso, ele me fez enxergar do jeito que Deus me enxerga. Então eu também sempre falo nas orações: Senhor, ajude-me quando eu tô passando por um momento de crise, porque por mais que o Espírito Santo me convenceu disso, a gente vai ter um momento de comparação, um momento de se olhar no espelho. Somente quando você tá de TPM, você se olha no espelho e você fala: não tá legal, não tá bem, tô com linha de expressão, tô com rugas, querendo fazer um botox. E aí você fica botando defeito em você e acaba se moldando ao padrão do mundo, porque hoje o padrão do mundo é: você tem que ter botox, você tem que ter preenchimento labial, você tem que ter um corpo escultural, entende? E não é assim que Deus quer que nós vivemos. Deus quer que nós vivamos segundo a palavra dele, segundo aquilo que ele tem pra nós, segundo o que ele quer pra nós, da forma mais natural e bela possível, porque o que é belo é o natural. Então a gente tem que se amar. Então quando você tá passando por este momento de crise de identidade, que nada tá legal, que você olha, que você coloca um monte de defeito em você, repreende isso em nome de Jesus e pede pro Espírito Santo: Senhor, por favor, me ajude a me amar como o Senhor me ama. Me ajude a me ver como o Senhor me vê. Tem um louvor que eu acho muito lindo, que é Isaías, se chama Isaías 9. Eu vou colocar aqui na descrição, eu não lembro o nome do louvor, mas tem uma parte que ele fala assim que é muito linda, que eu amo. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar o rosto sobre mim. É muito lindo. Então, ninguém nos toca como Deus nos toca, ninguém nos vê como Deus nos vê. Deus nos vê maravilhosos, lindos e belos e perfeitos, porque nós somos criação dele, criação perfeita. Somos a imagem e semelhança de Deus, então que defeito que nós teríamos, porque Deus é perfeito, entende? Então, a gente tem que pedir para Deus nos dar isso, nos ensinar a nos amarmos como Ele nos ama, a nos vermos como Ele vê a gente se vê com os nossos olhos. E a palavra do Senhor nos diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama você mesmo, como que você vai amar seu próximo? Sabe? Então, é muito importante. Sempre a gente tá pedindo isso em oração, sempre falar: Deus, me ajude a me ver como o Senhor me vê. E outra coisa com o Espírito Santo, eu já tinha já tive uma mudança de hábito em relação à atividade física, em relação à alimentação, lá em 2016, né? Bem antes de eu conhecer Jesus. Depois que eu tive esses hábitos saudáveis, que eu emagreci bastante, né? Comecei a fazer corrida de rua, fiquei super magra. Então eu tive aprendi a me cuidar, aprendi sobre alimentação, sobre alimentos industrializados, sobre a importância de praticar atividade física. Mas eu tive fases na minha vida que eu voltei a ganhar peso novamente, que eu voltei não totalmente aos hábitos, os hábitos ruins que eu tinha antes de 2016. Por exemplo, eu parei de tomar refrigerante em 2016, nunca mais bebi refrigerante. Evito fritura, tudo é muito mais assado, cozido, grelhado. Não uso óleo de soja, uso azeite. Então, pequenas coisinhas ali eu não voltei a fazer antes, mas eu tive um período, como vocês já sabem meu testemunho, que eu bebia muita cerveja. Então eu tive períodos que eu voltava a beber muita cerveja, voltava a engordar muito, ficar inchada. Então ficava nesse desequilíbrio e perdi ali a constância dos treinos e de uma rotina saudável. Inclusive, até mesmo depois que eu aceitei Jesus, até ali final de 2024, início de 2025 agora, eu sofri essa fase também que peguei chikungunya, né? Bateu essa virose, chikungunya aí, todo mundo pegando, fiquei 15 dias sem treinar. E acabei comendo mal, engordei 5 quilos ali de dezembro pra cá. Final do ano aquela comelança, então passei por este momento. Mas sempre tendo a convicção que eu teria que voltar pros meus hábitos saudáveis. Que eu teria que voltar pra minha rotina normal, que é comer saudável, que é praticar exercício físico, né? E o Espírito Santo sempre traz isso a mim e me ensina. Antes, quando eu sofria, quando eu perdia essa constância, eu ficava muito frustrada e não sabia aonde recorrer. Hoje eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo que me ajuda, que me ensina, que sempre tá ali chamando a minha atenção. Comer saudável, ter discernimento daquilo que eu coloco na minha boca ou não, daquilo que eu coloco no meu estômago ou não. E uma das coisas que, inclusive, o Senhor tem me cobrado, tem falado muito ao meu coração para eu diminuir o consumo, se possível até parar, que é o café. O café, digamos que é um vício que eu tenho, né? Não tenho mais, no nome de Jesus.
mas eu sempre bebo muito café, eu gosto muito, assim, do café. Então, aos poucos eu tô diminuindo, tô pedindo ajuda pro Espírito Santo diminuir esse consumo, né, do café, porque eu tenho gastrite, dá desconforto no estômago, estufa meu estômago, dá dor no meu estômago quando eu bebo em excesso. E também prejudica o sono, né? O excesso da cafeína prejudica o sono e é onde eu tenho dificuldade de levantar mais cedo, né? Tinha, em nome de Jesus. Então, uma das coisas que o Espírito Santo tem trago ao meu coração, tem me ensinado a discernir, a tomar cuidado com certas coisas. E o vício do café é como se o café me escravizasse, né? Só que Jesus veio para que nós fôssemos libertos da escravidão. E isso é da escravidão de tudo, da escravidão do pecado, da escravidão de vício de droga, vício de bebida, vício de qualquer coisa. Nós como cristãos não podemos ter vício. Nós temos que ter discernimento com aquilo que a gente está consumindo demais. Tudo aquilo que é mais prioridade, tudo aquilo que você consome mais do que a Deus, tudo aquilo que você prioriza mais do que a Deus, ele é um ídolo no seu coração. Ele está te escravizando, você é escravo daquilo. Tudo aquilo que você não tem domínio próprio, que você não consegue parar, você está sendo escravo daquilo, você está cometendo um pecado, por exemplo, da gula, quando é o excesso da comida, e quase não se fala disso, mas é muito importante a gente tá falando sobre isso. E é algo que eu quero estar trazendo também futuramente, mais para vocês aqui, em relação a esses hábitos, em relação a alimentação saudável, em relação a treino, em relação a gente cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Inclusive, acabei de finalizar o livro do pastor Luciano Subirá, Cuidado com o Corpo, vou mostrar pra vocês. Esse livro aqui, finalizei ele, o quanto que me ensinou, que trouxe ainda mais convicções pra mim em relação ao cuidado com o meu corpo, em relação a tomar cuidado com o que estou comendo e a quantidade que eu estou comendo, né? E muito bom esse livro, eu indico pra quem gosta de ler, pra quem, né, tem o hábito de leitura, e para quem não tem o hábito, desenvolver o hábito da leitura, que é algo que que o Espírito Santo está me ajudando a ter a disciplina da leitura todos os dias, né? Então esse é o meu primeiro livro do ano que eu terminei. E tenho ali um bocado que eu quero estar lendo esse ano, pedir ajuda pro Espírito Santo, me ajuda a ler esses livros esse ano. Então é muito importante a gente ter também esse cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque a alimentação, aquilo que a gente coloca na boca, que a gente come, que a gente consome, ele também prejudica muito a nossa saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Isso você pode ter certeza. Quando você tá com excesso de alimentos industrializados que não tem nutrientes nenhum, que são calorias vazias, quando você tá com seu corpo acima do peso, inflamado, corpo inflamado ali, você pode reparar, eu pelo menos, que eu acredito que também muitas pessoas sintam isso. É natural, a gente se sente mais cansado, mais desmotivado, com menos disposição para fazer as coisas. E aí isso afeta o nosso emocional, a nossa autoestima, nos deixa mais lento, nos deixa com raciocínio muito devagar. O quanto você se alimenta bem, você começa a praticar exercício físico, o quanto que isso te dá uma disposição, te libera endorfina, que é o hormônio do bem-estar, que nos traz uma alegria e saúde. Esse livro traz muito sobre isso, a importância do exercício físico, a importância da alimentação, e tudo com base na Bíblia, na palavra do Senhor. Inclusive, deixa eu ler o primeiro versículo que é muito importante aqui. Bem no início aqui, ele fala esse versículo que está lá em Efésios 5:29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Esse versículo já nos traz uma grande... para a gente já refletir muito sobre isso aqui. Porque ninguém jamais odiou o seu corpo. Você tem odiado o seu corpo? A gente tem odiado o nosso corpo quando a gente não cuida dele, quando a gente não se exercita, não se alimenta bem. Né? E eu quero estar falando mais sobre isso aqui, fazer um vídeo mais especificamente sobre isso para vocês, amém? E por último, não menos importante, uma das coisas que o Espírito Santo me convenceu a parar de fazer e tem me ensinado cada dia a ter controle, a domínio próprio sobre isso, é consumo excessivo do celular, das redes sociais. Eu já trouxe vários vídeos aqui falando sobre
o meu relacionamento com o celular, com as redes sociais, meu testemunho em relação a isso. Eu já falei sobre o cristão e as redes sociais. Eu tenho uma playlist só sobre o cristão e a tecnologia, né? O cristão, as redes sociais e a tecnologia. Eu vou deixar essa playlist na descrição para você clicar e você ir lá conferir, e você tá tirando um tempinho para você assistir / ouvir, porque os vídeos eles acabam sendo um pouquinho mais longos, porque eu vou falando aquilo que o Espírito Santo vem colocando no meu coração. Então, para falar, gente, para falar de desenvolvimento espiritual, pessoal, para falar de Jesus, não tem como ser 1 minuto ou 15 segundos, né? Como é no Reels, nas outras plataformas, nas redes sociais, né? Por isso que Deus tem me levado muito, me trago aqui muito pro YouTube, porque é que eu tenho uma liberdade maior. Então, eu vou te dar uma dica, que é o que eu faço. Enquanto eu tô lavando o cabelo, por exemplo, demora 1 hora pra lavar meu cabelo. Quando eu quero ouvir uma pregação, ouvir um vídeo mais longo que vai me edificar, eu coloco ali, vou ouvindo enquanto eu lavo meu cabelo, enquanto eu tô lavando uma louça, enquanto eu tô dobrando uma roupa. Eu coloco às vezes o fone, porque daí eu posso estar andando pela casa e o celular fica ali paradinho e eu coloco com o fone e vou andando pela casa, vou fazendo o que eu tenho de fazer, limpo a casa toda com o fone no ouvido, ouvindo pregações, ouvindo algo que me edifica, algo que me ensina, algo que vai trazer meu desenvolvimento espiritual e pessoal. Então eu te dou essa dica, te influencio a fazer isso também, que eu tenho certeza que você vai otimizar aí o seu tempo, né? Mas é importante também, às vezes eu gosto de lavar uma louça, dobrar uma roupa, às vezes eu prefiro sem ouvir nada, só ali elevando meus pensamentos a Deus. Então, ter esse equilíbrio é muito bom também. Mas quando os vídeos for longos, faça isso. Mas não deixe de ouvir, porque eu tenho certeza que vai te edificar, que Deus vai falar o seu coração, que você pode estar tendo aí uma reflexão em cima do meu testemunho, em cima daquilo que Deus tem feito na minha vida, tem me ensinado. Então tira um tempinho, assiste esses vídeos também que eu tenho falado, o testemunho do celular. E assim que eu aceitei Jesus, foi uma das coisas que o Espírito Santo me trouxe uma grande convicção, que foi em relação ao uso do celular, em relação à internet, às redes sociais. Isso já entra também aquela questão que eu falei anteriormente, sobre você ter cuidado com as pessoas que você segue. E a gente ter o cuidado com o tempo que a gente gasta no celular, e o que é que nós estamos fazendo no celular. Cuidado com o tempo e cuidado com aquilo que estamos fazendo no celular. O que é que a gente está fazendo com o celular? Eu estou usando o celular para a glória de Deus, estou usando o celular para aprender algo, para o meu desenvolvimento pessoal, espiritual, para um trabalho, para algo nesse sentido. Então, a gente ter este cuidado e não deixar o celular nos escravizar, que é o que tem acontecido. O celular está nos escravizando, a tecnologia está nos escravizando. A TV também, o Espírito Santo tem me falado muito em relação a ficar muito tempo também assistindo série. Eu fico o dia inteiro em casa sozinha. Eu não ligo TV. Eu ligo assim, pra colocar uma pregação, às vezes quando eu tô sentada fazendo alguma coisa, aí eu coloco na TV, mas eu uso a maioria a pregação, mais o celular com fone. Ou eu coloco na TV, às vezes eu quero ouvir um louvor com aquelas imagens, eu acho tão lindo, hinos da harpa. Aí eu ligo a TV pra isso, só. Mas eu só assisto séries, só assisto programas de televisão, séries, filmes, quando meu marido está em casa à noite, que daí a gente senta, a gente tira nosso tempo junto. E ali eu fico com ele, né? Mas é porque meu marido ainda não é cristão, meu marido ainda não se converteu. Mas Deus está fazendo a obra, tenho certeza disso. E Deus vai trazer também, o Espírito Santo vai convencê-lo, vai trazer a ele essas convicções que ele tem trago a mim. E eu sempre tenho pedido muito para Deus que logo, logo, em nome de Jesus, estaremos nós dois no caminho do Senhor e caminhando junto com o jugo igual, com o mesmo propósito, né? Enquanto isso, o Espírito Santo tem me ensinado a ter essa sabedoria, esse equilíbrio em relação ao meu tempo com Deus, ao meu tempo com meu marido. Então, durante o dia eu não ligo a TV, eu não assisto nada, só fico aqui no escritório trabalhando, fazendo conteúdo, ouvindo pregação, estudando, não ligo TV. Agora, já o celular, que o tempo todo eu tenho que estar com ele na mão para publicar, para postar alguma coisa. E ali eu acabo, às vezes, me distraindo nas redes sociais.
Você entra ali pra postar um vídeo, quando você vê, eu já tô meia hora vendo outras coisas que não tem nada a ver. Parece que é como se eu saísse de mim e esquecesse totalmente o que eu tava fazendo, o que eu entrei ali pra poder fazer. E eu tenho pedido muito, muito pro Espírito Santo me dar sobriedade pra entrar no celular ali, entrar nas redes sociais ali, fazer o que eu preciso fazer e sair. E o Instagram especificamente, eu descobri esses tempos, né, que eu mexendo ali, ele tem uma questão de tempo que você configura pra você colocar o tempo de você ficar ali dentro. Tem de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então, se deu 30 minutos, eu coloquei de 30 minutos. Deu 30 minutos no dia, ele vai aparecer ali. Ah, já atingiu o tempo, e aí ele fecha. Isso tem me ajudado muito a eu controlar o tempo que eu tô ali dentro das redes sociais e eu lembrar que eu tenho só 30 minutos para estar ali dentro e que eu vou entrar, postar o conteúdo que eu tenho que postar, responder o que eu tenho de responder. Às vezes, se isso precisa de mais tempo, que dependendo da mensagem que eu tenho que responder, eu acrescento, vou lá e coloco mais tempo. Mas normalmente, hoje mesmo, se eu fiquei 10 minutos ali no Instagram, foi muito. Hoje quase não entrei. Hoje, pra glória de Deus, tem sido bem produtivo, né? E então, o Espírito Santo que me convenceu disso, o Espírito Santo que me trouxe a convicção disso, me fez ler livros sobre a internet, né? Eu li o livro do Augusto Cury, um psiquiatra muito bom, Intoxicação Digital. Assisti também muitos conteúdos ali no YouTube sobre o que o celular, o que as redes sociais têm nos afetado, né? Inclusive, eu até tenho um testemunho aqui falando que eu tinha saído das redes sociais, que eu não queria mais voltar, só que o momento que eu passei longe das redes sociais, ele foi Deus me ensinando a trazer até essa consciência do mau uso e ter cuidado e ter discernimento e usar para a glória dele, né? Que é o que ele tem me ensinado, é o que ele tem me feito a fazer. Então, o Espírito Santo que me convenceu disso, o Espírito Santo que me ensinou isso, e eu trouxe isso aqui pra vocês, compartilhei, vou estar falando mais pra frente com certeza, na medida que eu venho tendo mais conhecimento, que eu venho tendo algo novo em relação a esse assunto, a esse tema também. Eu quero estar abordando aqui mais com vocês, pra que vocês também tenham essa convicção, para que vocês também tenham essa epifania, que o Espírito Santo também convença vocês em relação a isso, e ensine vocês também em relação a isso, a tomar cuidado com o que você o tempo que você fica no celular e o que você tem feito nele, né? As pessoas que você tem seguido, ter ali um discernimento mesmo, um domínio próprio em relação ao celular. E eu tenho feito a oração, eu tenho declarado nas minhas orações, em nome de Jesus, que o celular é o meu escravo e não que eu sou escrava dele. E eu deixo o celular assim, na frente, e começo a orar e declarar: o celular é o meu escravo, eu não sou escrava dele. O celular me serve para glorificar o nome de Deus. E eu começo a orar, começo a declarar, começo a pedir ajuda pro Espírito Santo. E ele tem me dado estratégias, tem me ensinado. Tem dia que eu consigo controlar super bem, mas tem dia que eu acabo me perdendo. E assim vai, né? Importante é ter essa convicção e não desistir, sempre persistir, sempre perseverar. Amém? Porque a gente sempre vai ter os momentos de recaída, a gente nunca vai estar 100%. 100% a gente vai estar quando a gente estiver na glória com o Senhor, né? Então, enquanto isso, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar nas nossas falhas e nas nossas fraquezas. Amém? Então, consegui concluir com vocês a parte 2 e última parte também de coisas que o Espírito Santo me convenceu a parar de fazer. E eu espero muito que tudo que eu tenha falado aqui tenha chegado ao seu coração, tenha feito você refletir nestas coisas e que você possa ter aprendido algo com esse meu testemunho, que você possa ter aprendido algo com aquilo, né, que o Espírito Santo, que Jesus tem feito na minha vida. E que acima de tudo eu peço em nome de Jesus, eu oro para Deus que vocês coloquem em prática também, que vocês passem a ter intimidade com Deus, que vocês passem a buscar continuamente a presença do Senhor, estar na presença do Senhor, que vocês passem a priorizar Deus na vida de vocês. Não é fácil, nós sozinhos não conseguimos, por isso a importância de termos primeiramente ali o relacionamento, ter o relacionamento direto com a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda nestas coisas, Ele que ajuda na nossa fraqueza, Ele que ajuda a gente a desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido em nós.
Então tenha um relacionamento com o Espírito Santo, peça ajuda o tempo todo pro Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está... Você que é cristão, que aceitou Jesus na sua vida, você tem o Espírito Santo, fale com ele, peça ajuda para ele. Você que ainda não é cristão, você precisa aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador. Você precisa confessar, crer com o coração e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. E assim você vai receber o Espírito Santo para que ele te ajude e te convence. É o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo que vai te trazer, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e é ele que vai te apresentar a Jesus, é ele que vai te levar a aceitar Jesus como teu suficiente Salvador. E isso é no tempo de Deus. O que eu estou fazendo aqui é plantando uma sementinha para você que ainda não é cristão, para você que ainda não aceitou Jesus na tua vida, é você que ainda não tem Jesus como teu Senhor. Então eu estou plantando aqui uma sementinha no teu coração. Eu espero que a tua terra esteja muito boa, seu coração esteja aberto para receber, para poder receber toda essa palavra em nome de Jesus. Então eu oro para você que não é cristão, eu peço em nome de Jesus, Senhor, alcance essa alma, Senhor Jesus, derrame sobre ele o teu Santo Espírito Santo para que ele venha crer com o coração e aceitar e confessar Jesus como o teu único, suficiente Salvador. Amém? Em nome de Jesus. E aqui encerramos mais este vídeo no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, muito obrigada. E não deixe de curtir, deixe o seu comentário também, né? Comente aí algo que eu falei aqui, que tenha chamado a tua atenção. Comenta também se você tem um testemunho, né? Se o Espírito Santo também te convenceu algo, se você se identificou com algo que eu falei aqui também. Deixe seu comentário, vou estar vendo, vou estar respondendo. E se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, né? Toda semana eu trago conteúdo, toda semana eu trago aqui um vídeo para compartilhar com vocês, para edificar a tua vida sobre desenvolvimento espiritual, crescimento pessoal, testemunho, sabe? E vários outros temas sobre a minha caminhada com o Senhor, sobre aquilo que eu tenho aprendido, para edificar a tua vida. Então se inscreva no canal, ative o sininho também, porque aí você vai ser notificado quando você receber, quando eu postar um vídeo novo. É uma honra ter você aqui, e eu sei que se você está aqui é por um propósito, é porque Deus colocou você aqui, não é do acaso, não existe o acaso, gente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente e Ele está no controle de todas as coisas. Então, tudo que acontece na nossa vida tem a mão do Senhor, tem um propósito de Deus. Amém? Então, fica com Deus, Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.